A última edição do Rally da Pecuária foi a maior de todas em número de encontros, com os produtores. Foram ao menos 42 eventos que impactaram quase 2.200 pessoas e mais de 1.700 pecuaristas impactados diretamente, viu? O encerramento oficial da expedição, já com os números coletados, apurados e interpretados, aconteceu no mês passado aqui na cidade de São Paulo, na sede da Fiesp, e por isso, no Giro do Boi de hoje, nós vamos apresentar esse relatório final e oficial da expedição. E quem vem novamente nos visitar aqui nesta manhã de segunda-feira, início de dia, início de semana, um ar novo assim depois das eleições de ontem, ainda tem mais coisa para acontecer no segundo turno, é o meu amigo aqui exalquiano, Maurício Palma Nogueira, da Atenagro, a empresa coligada à Agroconsult. Muito obrigado por ter vindo nos visitar, bom dia, sarando de uma gripe agora, mas já está firme e forte, né? Bom dia, Maurício. Estou quase, bom dia, Mauro, muito prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. E aí, tudo certinho? Tudo certo, tudo bom, graças a Deus. Feliz com as eleições de ontem, o que você acha? Achei resultado bom, teve uma mudança boa, a gente viu o enfraquecimento de uma posição que tem causado muito estrago no Brasil, isso é positivo, né? Então, eu acho que a gente pode ser otimista aí com os próximos anos. Eu conversei ontem, aliás, por ter dormido tarde, rapaz, eu costumo dormir por volta de 9h30 da noite, né? Cedo, ontem foi dormir agora, 1h da manhã, eu acordo às 4h, dormi 3 horas essa noite só, conversando com vários pecuaristas, então até felizes, assim, sabe, os produtores rurais, principalmente. Eu acho que sim, acho que foi uma vitória, Mauro, eu acho que a gente tem que sempre confiar na democracia, eu acho que quando a gente argumenta, quando a gente se posiciona, a gente consegue levar as coisas para um rumo que faz mais sentido, mais bom senso. Muita gente que sempre foi omisso em debate, eu não quero me meter, eu não vou falar, tal, não participou. Dessa vez teve uma participação muito grande e do próprio pessoal da pecuária do campo, você vê o resultado que conseguiram promover, né? E isso tudo foi feito, né? Acho que a grande novidade dessa campanha é que a televisão perde força, ganhou força a rede social, contato um com o outro. Isso, de novo, coloca em xeque se a gente tem que ficar bancando os partidos com fundo de dinheiro da sociedade. Então, se você pegar algumas candidaturas sem dinheiro nenhum, tiveram mais desempenho com candidaturas que gastaram 40 milhões. Né? Então, em termos de recurso por voto, não faz sentido mais. Eu acho que nós estamos indo para um caminho muito positivo para a gente começar a dar fluxo nos políticos, né? O grande problema do Brasil, que leva a maioria dos problemas, é que a turma que está lá não muda e vai passando de pai para filho. É verdade, é verdade. Tem que mudar, né, gente? Precisa mexer esse Brasil. A gente, olha, a gente viaja o mundo inteiro, você viaja o mundo inteiro, a gente recebe pessoas que viajam o mundo inteiro. Como o Brasil é bem quisto lá fora, como ele é visto, assim, gente, vocês produzem alimento, eu como a comida de vocês aqui todos os dias na minha mesa. Então precisa mudar essa história, a gente precisa aproveitar essas nossas riquezas para a gente poder dar um pontapé e falar assim, gente, chega, vamos crescer, todo mundo tem que ter dinheiro no bolso, tem que comer bem, tem que viver bem, né? Se Deus quiser, teremos um futuro melhor a partir dessas eleições agora de 2018, pessoal. Mas vamos trabalhar? Vamos. Vamos então. Rally da Pecuária 2018, coisa maravilhosa. Eu exibi alguns vídeos aqui da Tequinha gravando, mexendo doce, a nossa embaixadora de conteúdo, a porta-voz feminina do agro, gravou vídeos, a gente mostrou, foi muito legal. Acho que talvez foi a maior expedição desses quase mais de uma década que vocês estão rodando o Brasil, né? Em número de eventos, né, Mauro? Os outros a gente diminuiu um pouquinho as amostragens, mas fizemos amostragens mais aprofundadas, né, com um levantamento bem mais complexo. Só que eventos, a gente tinha programado fazer 22 entre eventos e o que a gente chama de oficina, que são eventos com um público um pouquinho menor, que dá um resultado. Vocês fizeram o 42 Vocês fizeram eventos. o dobro. Foi um pouco cansativo, mas o resultado foi fantástico. Isso pra gente foi ótimo. Que né? bacana. Vamos lá, pessoal, o Maurício Nogueira, junto com, obviamente, com a equipe da Atenagro e também da Agroconsult, eles agora divulgaram recentemente aqui na sede da Fiesp, aqui em São Paulo, reunião imprensa lá e vários produtores. Isso foi transmitido ao vivo. Eu não tive lá, mas eu assisti ao vivo lá todinha a apresentação. Foi sensacional, a tecnologia, obviamente, né, nos proporciona isso.
E ele apresentou vários slides, assim, mostrando os números, né? Agora você vai entender o que está acontecendo com a pecuária brasileira. Vamos lá, Matheus. São 14 slides, né? Foram 12 eventos. Me explica um pouquinho, vai interpretando para a gente, Maurição, esses slides que estão passando. Os eventos, a gente teve iniciativas de patrocinadores, né? Os eventos oficiais são os jantares, né? Sim, sim. E as oficinas, que são iguais aos eventos, nós tivemos a oficina da pecuária eficiente, a oficina quanto vale a sua arroba, qual o futuro da pecuária brasileira e a oficina da produtividade. Esse aí que soma e dá uns 30 eventos a mais que a gente estava prevendo. Totalizando, né? 42. E ali eu coloquei quais são os números de questionários que foram preenchidos, né? Então, 44% dos questionários foram preenchidos nos eventos oficiais, naqueles 12 eventos maiores. 27% nas oficinas. As oficinas é um questionário que a gente tem como a gente está discutindo mais com o produtor, ele é preenchido com rigor um pouco maior. Então, isso nos dá uma capacidade analítica melhor Perfeito. do que aqueles que são preenchidos nos eventos, que a gente não tem tanto tete-a-tete com o produtor. 14% online, por site, a gente estimula que o pessoal entre no site e preencha, e 15% dos questionários nas fazendas. Esse é o melhor de todos. A gente vai na fazenda e pergunta com o pecuarista, só que é muito difícil, que grande parte das fazendas que a gente entra, o pessoal não responde ou não está lá, né? Nunca é de não querer responder de alguma preocupação. Ele, às vezes, não tem a informação, não tem tempo, então a gente acaba sendo um questionário que a gente nunca consegue fazer muito volume. Fizemos 98 esse ano. Bacana. Um abraço, Fernando Andrade, de Uberlândia, Minas Gerais. Tô mandando um abraço para você. Manda outro. Muito obrigado, Fernando. Abração aí. Tá mandando um abraço para você. Vamos lá. Abrangência. Abrangência, 60 mil quilômetros? Rapaz. Na verdade, a gente anda até mais que isso, com as 4 caminhonetes, 5, né? Esse ano teve uma caminhonete extra, colocada pelo Santander. Mas aí a gente tira de lá o que a gente cobriu, né? Então, quando as duas estão no mesmo trecho, a gente tira. Então, andamos 57 mil quilômetros, com aqueles 2.200 que você falou, as fazendas visitadas 128. 128 né? fazendas. Os produtores interagindo. Essas fazendas que você visita lá, elas são de todos os tipos, assim, pequena, média, Pequena, média, grande. Aquela extrativista, aquela intensiva, é para poder fazer um parâmetro bem balizado, né? O que a gente gosta? Acurado. A gente gosta de ter uma surpresa. Então, a gente entra em algumas estradas, geralmente de terra, tenta entrar em alguma fazenda. Vocês chegam assim, de bater supetão. porteira, o tal Sério do bater mesmo? porteira. Chega lá, bate palma, ô de casa, eu vim aqui te esse... visitar, eu sou do Rally da Pecuária, eu quero ver sua fazenda. Isso. Que legal isso, hein? Isso é a maioria delas, só que parte das fazendas são indicadas. Claro, claro. Então, às vezes, o produtor liga, ele convida, a gente vai, a gente não pode agendar muito, Mauro, e às vezes o pecuarista fica bravo com isso. Pô, avisa que você veio. Só que quando a gente agenda, o pecuarista vai se preparar para receber a gente. A gente não tem muito tempo para ficar lá. Então, quando eu agendo uma visita, geralmente eu não posso agendar outra, né? E aí atrapalha um pouquinho. Olha, isso me interessa muito. Esse é o número mais interessante que a gente viu. Então, a gente tem acompanhado por indicadores. Se você for ver o questionário do Rally, ele é muito simples, que ele precisa ser simples para a gente ter bastante gente preenchendo, porque a gente não está lá entrevistando toda hora, né? E em 2017 a gente notou uma queda na produtividade. Esse cálculo aí é feito só no ciclo completo, né? A gente filtra quem é ciclo completo e calcula a produtividade para fazer essa análise. Em 2016, como o milho subiu, os custos subiram muito e o pessoal de alta tecnologia percebeu que o resultado ia piorar, eles deram uma desacelerada, especialmente no confinamento. Então a produtividade caiu em 2017. Em 2018 a gente já esperava um aumento e esse aumento veio até num ritmo maior do que a gente imaginava. Então o público subiu quase 2 arrobas aí por hectare ano na produtividade que a gente avalia. Lembra que não são necessariamente os mesmos produtores, é o mesmo perfil de público, né? Mas a curva ela está se mantendo. A pecuária de ponta do Brasil está ganhando uma produtividade enquanto a média está parada, né? Bacana, que bom. Esse é outro indicador de produtividade também, que a eficiência zootécnica é uma forma de calcular o desfrute não em cabeças. Sim. Nós estamos falando arrobas produzidas em relação às arrobas estocadas, que a gente também estima pelo perfil do produtor. Então também tem uma tendência de aumento aí, saindo lá da faixa dos 40 a 50, indo para 50 a 55, até 60 em alguns anos. Que bom. Vai passando aí para a gente interpretando. Esse é o que o pecuarista está fazendo com as pastagens, né?
Então a gente tem o destaque aqui, para a gente não falar tudo, Mauro, é a área de calagem em cobertura e a área de adubação em cobertura. 9% mais ou menos da área de pastagem do público que a gente entrevistou está recebendo algum tipo de fertilização. 9%. O certo seria 100%, O certo seria mais, né? Agora, o que chama atenção naquele gráfico ainda são os 8% de pastos que estão sendo reformados. A campo, o pecuarista precisaria reformar, quando a gente faz a avaliação a campo do pasto, tecnicamente ele precisaria reformar 3%, os outros ele poderia recuperar. E qual a importância dessa informação? O custo de uma recuperação de pasto, que é acabar com as invasoras, fazer calagem e adubação, ele é metade do custo de uma reforma, que é refazer todo o pasto. Sim. Então, com o mesmo recurso que o pecuarista está usando para reformar mais do que deve, ele conseguiria melhorar as pastagens sem colocar dinheiro de fora, né? Sem injetar, em 3 anos ele acabaria com a curva de degradação do pasto. Nós insistimos muito nessa informação ao longo do Rally, que a gente acha que é uma das maiores utilidades para o produtor frear a degradação das pastagens dentro das fazendas. Eles estão melhorando. Está melhorando, mas não tanto, né? Deveria ser um pouco mais. Deveria ser um pouco mais, né? A gente tem que somar aí, além da adubação, tem que somar a integração lavoura e pecuária, que também tem aumentado ano a ano aí nas análises que a gente faz, né? Bom, o pessoal de casa deve entender lá, a gente vira e mexe aqui no Giro do Boi, a gente fala sobre essa questão de score corporal das vacas, começou a estação da primavera, começou a estação de monta, não adianta que vaca com score 1, 2 e até 3 ela não vai emprenhar ou vai ter uma dificuldade absurda para emprenhar. O certo é a score entre 3 e 4, 4 principalmente, 5 já também já está muito gorda, essa é uma média no Brasil. E o Maurício, o pessoal do Rally, resolveu também fazer a mesma coisa, gente. A gente fazia um score, vamos dizer assim, das áreas de pastagens, em 5 etapas. Como é que foi essa questão aí? Como é que legal isso aí, ó? A qualidade 3, que infelizmente o que a gente quer lá, que é a qualidade 5 lá, ainda está 5%. Aqui, Mauro, nós temos uma mudança esse ano na metodologia, né? Quando nós mudamos a metodologia, eu sempre me preocupo com o pior nível ali, que é o degradado. Né? Claro, se o degradado mudasse, a gente ficaria um pouquinho preocupado, mas esse, como ele é feito em cima de stand de planta, ele ficou na faixa dos 3. Aumentou esse ano, com essa análise mais rigorosa, a qualidade 2. Seria um pasto que está num estágio bem avançado de degradação, mas ainda não é degradado. Né? Então, em média, ele estava ficando aí entre 15%, 12%, 15%. Dobrou. Aumentou para... Então, mas eu acho que a metodologia é mais rigorosa. E diminuiu o 4, 5. Do 3 até o 5, a gente considera uma fazenda boa, que dá para administrar, que dá para ir tocando as pastagens. A hora que você começa a aumentar muito a pastagem de qualidade 2 e a degradado, é aí que a gente começa a ter um problema muito grande em termos de manter essa fazenda. Então, vai fazer uma estratégia nutricional, você tem pouco capim. Então, o produtor acaba começando a usar concentrado para substituir o pasto. Aí sim você tem uma situação complicado. O ideal do concentrado é você aumentar o desempenho do animal que está comendo naquele pasto, seja uma estratégia de proteinado ou um semi-confinamento, né? Bom, análise dos pastos amostrados em 2018 ao longo dos anos. Como é que foi? Nós pegamos esses pontos, então uma das coisas que a gente faz com os pontos é acompanhar o histórico dele por satélite, né, por imagem. Então a gente não vai só lá e avalia, a gente avalia, vê como ele está e depois acompanha o ponto por satélite. 22% dos pastos no bioma amazônio está em degradação, quer dizer que está piorando ano a ano, né? Daqueles pontos que a gente viu. No Cerrado isso é 11%, na Mata Atlântica 5%, né? E o total desses pontos 13% em processo de degradação, né? E melhorando, você vê que na Mata Atlântica é onde a gente tem mais área de pasto que está melhorando ano a ano, quer dizer que o produtor está trabalhando melhor, né? Seja com adubação, com integração ou com recuperação. Né? Cabeças confinadas. Ah, confinamento, rapaz. E aí? Me diga, me interessa muito. Interessa o Brasil inteiro isso aí. Hoje, Mauro, esse é o número que mais gera polêmica para a gente, né? Eu já comentei aqui em outras pessoal do ocasiões. O pesquisa, você acho que 5,5 milhões de cabeça esse ano. Vamos chegar? Tá mais ou menos no número que a gente pega, né? O que a gente faz no confinamento? A gente tem uma intenção de ir justamente naqueles produtores
que faz o que a gente chama de confinamento estratégico. Ele tem a fazenda, ele confina para aumentar o nível de produtividade dele. E a capacidade estática nesse público, ela tem aumentado, né, que é o que está aqui no gráfico da esquerda. Então esse pessoal investiu, lembra, a gente não compara essa informação com o rally do ano anterior. Okay. Eu pergunto para o produtor esse ano como foi 2016, 2017 e como deve ser 2018. Então é o mesmo público respondendo, né? E todo ano que a gente vai e pergunta, tem um aumento, né, do número de animais confinados. A gente sabe das vantagens do confinamento. Sim, ele está preocupado em terminar melhor a carcaça dele, né? E sempre em evolução, né, ao longo dos anos. E a particularidade do confinamento brasileiro, Mauro, ele é diferente do americano, que você tem que confinar para aumentar a tecnologia. Aqui no Brasil você tem que confinar porque aumentou a tecnologia, né? Essa é a parte que nos preocupa, né? Todo ano a gente faz essa estratificação por frequência de produtividade. Então na coluna está o número de produtores que estão em determinado nível de tecnologia, né? Então acima de 60 arrobas por hectare ano tem 3%, desculpa, que venderam 25% das arrobas desse grupo. O grupo anterior tem 38 a 60, né? Está nessa faixa de arrobas por hectare ano. Então essa fazenda, ela tem que ter pasto bom, adubado, e ela tem que confinar. Não tem outra alternativa, ela tem que fazer essas coisas. 4% naquela faixa vende 27% das arrobas. De 26 a 38, 4% vende 9%, porque são produtores menores. É interessante quando a gente filtra esses dados, né? E assim por diante a gente vai achando onde estão os produtores e quanto por cento das arrobas esse grupo está vendendo. O que chama a atenção, se você olhar a curva, né, a linha, que é a porcentagem de arrobas vendidas, a parte de maior tecnologia vende o maior número de arrobas. E a tendência é que os preços se ajustem ao longo dos anos aos produtores mais tecnificados, né? Isso não é por vontade nossa, não é a gente que está vendendo essa ideia, isso está acontecendo, né? Então o mercado vai reagindo dessa forma ao longo dos anos. Quando a gente fala em planejamento, eu falo aqui no Giro do Boi direto, aqui o pecuarista fala assim, esse Mauro está blefando aí. Você vê, ó, como é que está a arroba do boi hoje? Espetáculo, né? Só que não tem a mercadoria. Não tem a mercadoria, isso aí. Se o produtor, se o pecuarista nos assistindo tivesse planejado para ter mercadoria hoje... Isso é outra coisa que a gente sempre fala. Não adianta o preço da arroba ir muito alto se você não tem ela para vender. Não adianta, né? Não adianta. E aqui é o mesmo gráfico, Mauro. É o mesmo gráfico, só que aí a gente vai somando, né? Então acima de 60, os 3%, depois eu somo os 38 a 60 com 60. Então, embaixo na coluna, o número de produtores e em cima na linha a porcentagem de arrobas vendidas. E aqui é interessante, todos os anos, se a gente focar aqui no 18 a 26 arrobas por hectare ano, todos os anos nós temos ali na faixa de 19 e 20% dos produtores. Sim. Quer dizer, o perfil de público que eu consegui levantar nesse ano no Rally é igual ao dos anos anteriores. Só que nos últimos anos esse perfil de público vendeu 50% das arrobas, esse ano 66%. Então a concentração melhorou para eles. Mas para quem não está nessa faixa, ele vai ter que se adaptar a um preço competitivo, né, que esse produtor tem colocado em ritmo de produtividade. Né? Uma análise que a gente fez seguindo aí, a análise que o Rally da Safra fez esse ano, que é dividir os grupos de produtividade em quartis, quer dizer, o primeiro os 25% mais produtivos até o último. Né? E aí a produtividade do primeiro quartil é de 36 arrobas por hectare ano e venderam 65% das arrobas. O quarto quartil, que é o menos produtivo, é de 2,40 arrobas por hectare ano e venderam só 4,6% das arrobas. Né? E aí os intermediários, bem na média aí do público do Rally, está o segundo quartil, que você vê o tanto que mostra que a média está se aproximando aos mais produtivos. Mas em resumo, há uma discrepância muito grande em termos de produtividade, né, na pecuária brasileira. Muito grande. Então isso te dá... A gente deveria equiparar um pouco melhor isso, né? Tinha, né? A tendência é isso acontecer por exclusão, né? Por inércia. Então a produtividade vai ficando mais focada ali, vai ficando mais concentrada em quem vende mais. E o comportamento é típico do que já aconteceu com milho, com algodão, com outras culturas aí do Brasil, né? Então esses mais produtivos vão dominar o tanto de oferta no mercado. Aí a produtividade média cresce nesses e os menores, menos produtivos, sejam eles grandes ou pequenos, vão ficar com uma dificuldade maior. Ao final desse Rally 2018, que mensagem que você deixaria para o pecuarista brasileiro? O que você sentiu? Qual que é a orientação que você deixa para o fazendeiro
que está nos assistindo agora? Eu acho que o fazendeiro tem que ficar atento com as tendências, né? Às vezes a gente está querendo voltar numa situação anterior, né? Que a gente tinha uma situação de mercado muito diferente. Tenta entender o que aconteceu na pecuária. Isso aí a gente tem feito em todos os eventos. As palestras do Rally, para quem quiser, estão lá no site, podem ser baixadas gratuitamente. Né? A gente tem falado muito disso. A pecuária tem uma história. No período de expansão para o interior do Brasil, período pós-Plano Real e o período pós-2008. Dá para a gente definir muito bem o que aconteceu com a pecuária de corte, para a gente entender o que ela vai acontecer. O produtor que quiser ficar no jogo vai ter que trabalhar com níveis de produtividade mais altos, porque o ganho vai vir de escala. A margem por arroba vai ser cada vez menor, né? E se você vender poucas arrobas, você não tem recurso para manter a sua fazenda ao longo dos anos. Então existe hoje um aumento da régua de produtividade. A gente tem que ficar atento. E claro, Mauro, produtividade você só consegue com recurso, você tem que investir. Então não é fácil fazer, você vai ter que pôr dinheiro na fazenda, esse dinheiro pode vir próprio, pode ser financiado. Né? E também tem uma particularidade na fazenda. A fazenda mais produtiva é muito mais difícil de administrar e corre mais risco. Então você tem que ser mais rigoroso na gestão, senão você vai pôr tudo a perder. Verdade. Obrigado, Maurição, mais uma vez. Parabéns, viu, por essa expedição maravilhosa que traz um raio-x aí da pecuária nacional. Parabéns, viu? Muito obrigado, Mauro. Eu que agradeço sempre o convite de vocês. É sempre um prazer estar aqui. E obrigado pelo convite. Um abraço. Até a próxima, amigão.